Olá meninas, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Que a gente está trabalhando com divisão, multiplicação, adição e subtração de números fracionários. E aí na semana passada, nas atividades, né, semanais, eu passei a atividade do módulo que já envolvia divisão de frações. E aí eu estou dando continuidade nessa videoaula para que vocês assistam e caso tenham tido dúvidas na resolução da semana passada, voltem à atividade e tentem responder, né, com essa aula aqui que a gente vai trabalhar agora. A gente vai trabalhar com divisão de números fracionários e nessa parte de divisão de números fracionários, ela não difere muito da multiplicação de números fracionários, né? Tem uma regra que a gente utiliza para calcular a divisão, que a gente vai acabar caindo na multiplicação de números fracionários. E só para relembrar como é a multiplicação de números fracionários, quando a gente vai multiplicar dois números fracionários, a gente sempre multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, né? Diferente da adição e da subtração, na multiplicação, independente se os denominadores forem diferentes, eu não vou precisar tirar o MMC para tornar o denominador comum. Como vocês viram na outra videoaula, a multiplicação é seguir essa regra. Multiplica numeradores e multiplica denominadores. E ao final do resultado tem que simplificar, né? Tornar a fração irredutível. Já na divisão de números fracionários, eu coloquei aqui o seguinte, ó. Para realizar a divisão, certo? De frações, devemos transformar a divisão em multiplicação. Como é que a gente faz isso? Na divisão de números fracionários, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Observe, é bem simples esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 quartos dividido por 5 sobre 2. Observe, essa divisão aqui de duas frações, essa dividida para essa, como é que eu faço aqui? Ó, aqui em vermelho fala, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração e conservar, então vou repetir 3 quartos, ok? E multiplicar, fazer o produto do inverso da segunda. Quando a gente fala inverso da segunda, é o seguinte, aqui o numerador é 5 e o denominador é 2, né? Como eu vou multiplicar essa primeira fração pelo inverso dessa segunda, o que é que vai acontecer? O 2 vai virar numerador e o 5 vai virar denominador. É só eu inverter mesmo, ó. O 5 não está em cima, ele vai para baixo e o 2 que está embaixo vai para cima. Então, toda vez que eu tiver divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda fração. Se é multiplicação, né, como a gente viu na aula passada, o que eu tenho que fazer? Multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, 6. E aqui vai ficar 4 vezes 5, 20. Né? Então, 6 20avos. Essa é a resposta dessa divisão de fração, não é? Lembre que essa fração aqui ela pode ser reduzida, né? Se ela pode ser reduzida, ela pode ser simplificada. Como é que a gente faz simplificação de fração? Divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, observe aqui, o 6 e o 20 dá para dividir por que número? Por 2, né? Então, se eu pegar 6 dividido por 2 vai dar 3. E se eu pegar 20 dividido por 2 vai dar 10, ok? Observe aqui, 3 décimos eu consigo simplificar? Não consigo, porque nem o numerador nem o denominador dá para dividir pelo mesmo número. Então, para a gente resolver divisão de números fracionários, vai ser sempre nessa ordem. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. É só inverter, certo? E a gente acha o resultado. Divisão, né, é bem simples. Por mais que a gente ache que os problemas envolvendo divisão de números fracionários sejam mais complexos, mas não é. É só conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu coloquei aqui uns exemplos que falam o seguinte, ó. Eu tenho essa fração, 2 terços dividido por 7 quartos. Observe aqui, divisão de fração, o que é que eu faço? Conservo a primeira fração, que é 2 terços, tá vendo? E multiplico pelo inverso da segunda. É só inverter. O que era numerador vai virar denominador e o que era denominador vai virar numerador. E aí eu realizo a multiplicação de fração. Como é a multiplicação? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então 2 vezes 4, 8 e 3 vezes 7, 21. Né? Eu tenho que analisar. Essa fração é redutível? Não. Essa fração ela é irredutível, porque eu não tenho como simplificar pelo mesmo resultado. Ok? Pelo mesmo valor. Olha o segundo exemplo aqui, ó.
5 meios dividido por 8 sétimos, ó. Essa divisão de fração, o que é que eu faço? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. É só inverter. O que é denominador vai virar numerador e o que é numerador vira denominador. Agora eu faço produto. 5 vezes 7, 35 e 2 vezes 8, 16. Tem que analisar se essa fração é redutível ou não, né? Então essa fração aqui ela já é irredutível. Eu não preciso mais fazer a operação de simplificação. Olha o terceiro exemplo. 6 quintos aqui dividido por 2 nonos. Tá vendo? Divisão entre frações. Conserva a primeira, certo? E multiplica pelo inverso da segunda, ok? 6 vezes 9, 54. E 5 vezes 2, 10. Por mais que seja divisão, né? Que vocês tenham distanciamento aí. Mas na divisão de fração, é só eu transformar essa divisão em um produto de números fracionários. Com isso eu consigo achar o resultado dessa divisão. Tudo bem? Aqui deu 54 décimos, observe, eu consigo simplificar, né? 54 dividido por 2 vai dar 27 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Essa fração aqui eu não consigo mais reduzir. Então é uma fração irredutível, que seria a minha resposta. Que é que vocês têm que se atentar para resolver as atividades. Sempre quando tiver divisão, conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Ok? Eu coloquei um exemplo do módulo aqui de vocês, da atividade que, inclusive, eu recebi algumas dúvidas na sala virtual, que é da página 143, questão 2, item 1. Essa atividade diz o seguinte, geralmente eu cobro assim nas minhas avaliações, né? Diz o seguinte, ó, 1 galão de água está com 3 quintos da sua capacidade, certo? E essa água será distribuída igualmente. Observe aqui. Aí os alunos sempre me perguntam, professor, aqui é para multiplicar, dividir, somar ou subtrair? Então, a questão geralmente vai trazer palavras-chave que a gente consiga identificar qual a operação que vai fazer. Observe aqui, ele fala que essa água será distribuída igualmente em 9 copos. Se ele fala de distribuir, então eu vou pegar um aviso da coordenação e vou distribuir esse aviso para a sala, para os alunos. O que é que eu vou fazer com esse aviso? Eu vou dividir, né? Eu vou pegar aquela quantidade e vou dividir entre a quantidade de alunos. Então, se ele fala distribuir, vai ser distribuída igualmente. A operação que ele quer que faça aqui é o quê? Divisão. Ele vai dividir igualmente essa quantidade de água. Em quantos copos? Em 9 copos, ok? Em relação à capacidade total do galão, qual é a fração que corresponde à água que será despejada em cada copo? Então, ele tem 3 quintos da capacidade de água e vai dividir em 9 copos. Observe aqui. Se eu tenho, professor, aqui não é uma fração, você não consegue visualizar. Mas aqui embaixo do 9 é o número inteiro quem? 1, né? Porque 9 dividido por 1 vai dar o próprio 9. Então, aqui embaixo é sempre 1, ok? Se tiver um número inteiro, né? Um número natural, na parte do denominador aqui vai ser sempre 1. Se é uma divisão de fração, como é que a gente faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou pegar 3 quintos aqui, multiplicar pelo inverso. Se aqui o 1 era o que? Denominador, vai virar numerador. E o 9 que era numerador, vai virar o que? Denominador. Pronto, agora eu faço a operação de multiplicação de fração. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. E 5 vezes 9 vai dar 45. Então, essa aqui é a resposta? Não é. Eu consigo perceber aí que eu posso reduzir essa fração. Como é que eu faço a redução dessa fração? Eu vou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, aqui eu sei que 3 posso dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E 45 dividido por 3 vai dar 15, certo? Sempre quando eu tiver essa divisão de fração, eu vou por essa regra, né? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E quando vocês estiverem resolvendo questões, né, que envolvam problemas, você tem que se ligarem aí na palavra-chave. Se ele está falando distribuída igualmente, ele quer que eu divida igualmente essa quantidade. Então, eu sempre vou ver divisão. Hoje na atividade, né, hoje é 7 de abril, eu coloquei atividade na sala virtual. Né? Na atividade, no mural dessa atividade da sala virtual, coloquei 3 questões. Como é que você vai responder? Você vai clicar lá, eu coloquei a questão, aí você vai clicar e vai responder, certo? Faz o cálculo aí no caderno de vocês
e responde lá na sala virtual que a resposta vem automaticamente para mim. E aí eu vou saber quem está fazendo ou não as atividades, tá certo? Qualquer dúvida sobre divisão, envia lá na sala virtual, tá? Que a gente vai dar continuidade a esse assunto. Até mais!